Fala meus feiticeiros Jujutsu, aqui é o Sukuna Teorias e no vídeo de hoje eu trago a parte 2 do estranhamente pedido, e se o Godzilla namorasse Diane. E galera, ultimamente eu tenho recebido muitos pedidos para que eu continue essa história que na minha opinião o primeiro episódio foi bem ruim. Isso porque no final de semana que eu escrevi ele eu sofri a minha primeira intoxicação por álcool, ou melhor dizem a minha primeira ressaca. Eu tava muito mal do estômago e eu não queria ficar sem postar, por conta disso que aquele vídeo acabou ficando pequeno, e eu até recebi algumas críticas por conta disso. Porém, pelo visto mesmo o vídeo tendo ficado pequeno, vocês conseguiram se interessar pela história, então atendendo os pedidos de vocês vamos começar logo essa bagaça que eu não tenho a vida toda. E se o Godzilla namorasse Diane? Capítulo 2. Um novo conhecido. Assim que Diane chega no local de onde a explosão havia vindo, Diane se depara com um cenário que ela esperava nunca mais ter que ver em sua vida. O vilarejo e os humanos que viviam lá estavam sendo atacados por um grupo de gigantes nômades, que estavam atacando o vilarejo e rindo dos humanos. Enquanto eles gritavam e pediam por ajuda, Diane normalmente não iria se meter nesse tipo de situação, já que aquilo não era problema dela. Porém agora ela era o pecado da inveja da serpente e uma cavaleira sagrada do reino, e seu dever era proteger o povo das ameaças externas. Ela só imaginava que ela no seu primeiro trabalho já teria que enfrentar sua raça novamente. Porém infelizmente Diane havia esquecido o tesouro sagrado que a Diane havia recebido do reino, o quartel dos pecados, já que ela não esperava se meter em confusão quando saiu mais cedo. Porém de repente Diane viu um dos gigantes lançar um pedregulho enorme em cima de um grupo de humanos que tentavam fugir do vilarejo. Porém antes que o pior acontecesse, Diane salvou os humanos que no desespero a confundiram com um deles e saíram correndo de perto dela antes que se machucassem. Com isso Diane olha para os outros 3 gigantes que estavam ali, que olharam torto para Diane. O maior e aparentemente mais forte deles deu um passo à frente e disse: "Aí garota, o que você pensa que está fazendo? Está estragando a nossa diversão." Nesse momento Diane fica irritada e diz: "Diversão? Vocês só estão ferindo inocentes por pura diversão. Vocês me dão nojo, não ousem tocar nessas pessoas nunca mais. Vão embora daqui." Após essa comida de rabo que a Diane deu, os 3 gigantes ficaram frutos da vida, com ela já ficando em posição de combate. Diane, percebendo que deve ter exagerado um pouco umas palavras, nisso uma feroz batalha se inicia entre eles. Diane, embora tivesse tido aulas de combate com a matrona, ainda estava em desvantagem. Os gigantes usavam sua magia para moldar a terra e lançar pedras na direção da Diane, que consegue se esquivar com dificuldades de algumas, porém uma vem rapidamente sua direção. Diane até consegue usar o metal pesado para transformar sua pele em metal e se proteger. Porém ele ainda se feriu. Não importava se Diane era forte, ela ainda estava em menor número e sem seu tesouro sagrado para auxiliá-la. De repente os gigantes usam sua magia e conseguem mobilizar os braços e pernas da Diane usando a terra. Os 3 disseram que ela havia causado muito problema para eles, e que agora ela iria os vai e começa a tirar a roupa da Diane à força. Diane estava desesperado e grita pelo Meliodas, esperando que ele pudesse a ajudar. Mas então todos ouvem um tipo de rugido tão alto que fez o chão tremer. Todos então olham para o sul e veem uma figura estranha mais à frente. Parecia com outros gigantes, porém esse era diferente. Sua pele continha partes que pareciam ter escamas turquesas, além de dedos parecidos com garras bem afiadas. Os gigantes estranham a presença daquela criatura. Então, enquanto um deles segurava Diane para que ela não fugisse, os outros 2 vão ver o que aquela coisa queria ali.
Ao se aproximarem perceberam que ele realmente era um tipo de gigantes. Porém ele realmente era diferente. Além das escamas e garras ele era realmente alto para um gigante, devendo medir quase 11 metros. Seu rosto tinha uma expressão séria e assim que os dois se aproximaram um misterioso gigante perguntou o que eles estavam fazendo com Diane. Os outros dois disseram que eles estavam só se divertindo e ele veio os insultando e havia tentado os atacar, então eles pretendiam ensinar uma lição para ela. O gigante misterioso então pergunta que tipo de diversão eles estavam tendo antes dela interferir, e os panacas, achando que ele iria querer participar da brincadeira, contam para ele que estavam destruindo o vilarejo para ver os humanos sofrendo. Só que assim que eles terminam de falar para ele tudo o que havia acontecido, o gigante vai e arranca a cara de um dos gigantes com as garras, deixando ele desfigurado. Com isso todos ficam chocados ao ver a brutalidade dele. Mas então o gigante, que ainda segurava Diane, mandou seu colega acabar com aquele andarilho de uma vez. Porém assim que ele se vira, um misterioso gigante atravessa o braço no peito dele. E sim, o gigante virou uma rosquinha. Após isso só sobrava mais um deles, que no ato de desespero começa a emanar todo o seu poder mágico de uma vez. E então começa a lançar ataques súbitos ao seu adversário. Porém antes que uma única pedra chegasse perto dele, o gigante misterioso ergue sua mão e atira um pulso de energia enorme que pulveriza todas as pânico. Enquanto isso a Diane ficou maravilhada com a demonstração de poder daquele desconhecido. Com isso o gigante misterioso finalmente dá um ultimato e fala pro outro ir embora dali, e dito e feito, o outro gigante foi embora deixando Diane presa e sozinha com seu salvador desconhecido. O gigante misterioso chega e rapidamente liberta Diane, que tenta agradecê-lo, porém assim que se pisa no chão ela sente uma enorme tontura e quando menos esperou desmaiou. Tudo estava em silêncio. Diane conseguia ouvir o som de uma goteira e o barulho de brasa também. Ao abrir os olhos, Diane se vê numa caverna estranha, e do seu lado estava o gigante misterioso que ela tinha visto. Diane ficava aliviada, pois tudo aquilo não havia sido um sonho. O gigante então percebeu que Diane havia acordado. Com isso ele pergunta se ela já estava melhor, e que pelo visto aqueles gigantes deviam a ter machucado. Diane estava intrigada. Aquele que estava falando com ela era realmente o mesmo gigante de antes. Em vez de uma expressão rígida e raivosa, ele tinha uma expressão muito mais calma e gentil. Ele sorria para Diane de um jeito estranho, como o que nenhum outro de sua espécie nunca tinha feito. Era gentil. Diane então agradece por tê-la salvado mais cedo e pergunta qual era o nome dele. O gigante então fica meio tenso, porém responde. Ele diz que não tinha um nome. Os gigantes de sua terra natal não o batizaram com um nome, pois eles diziam que fica confusa, e pergunta por que ele seria uma aberração. O gigante abaixa a cabeça e diz: assim que eu nasci, os chefes da minha tribo perceberam que havia algo de errado comigo. Apesar de minha forma ainda ser humanoide, eu nasci com traços muito estranhos. Como pode ver, eu tenho escamas como as de um lagarto nos meus braços e pernas. Além disso, mesmo sendo um gigante, eu sou incapaz de usar a criação e manipulação da terra, o poder de orgulho do nosso clã. Por isso fui banido e exilado, e agora que você ouviu tudo, pode ir embora. Não precisa de cerimônia. Eu sei que você quer que eu saia logo de suas terras. Não se preocupe, eu já estou de partida. Diane fica comovida com a história daquele gigante, tão diferente mas ao mesmo tempo tão parecido com ela. Exilados de sua raça por serem diferentes, Diane sabia como era se sentir sozinha, e mesmo que ele parecesse diferente por fora, Diane sabia que aquela pessoa não merecia aquilo. Diane vai e abraça o gigante, pedindo que ele não fosse tão cedo dali. O gigante fica intrigado e pergunta do porquê ela
não ter ido embora. Diane finalmente se apresenta formalmente e também conta sua história e de como ela sabia como ele deveria estar se sentindo naquele momento. Com isso, Diane pergunta se ele gostaria de receber um nome para que ela o possa chamar de algum jeito. O gigante fica pensativo por alguns minutos até que finalmente vem uma ideia em sua cabeça. Ele olha para Diane e diz: já que é assim, pode me chamar de Godzilla. Diane fica confusa em como ele havia pensado num nome assim tão rápido, e então pergunta do porquê ele escolheu o nome Godzilla. Ele então responde, dizendo que era assim que alguns humanos haviam o chamado quando avistaram uma vez. Diane então entende e diz: muito prazer em te conhecer, Godzilla. Bom galera, vou parar o vídeo por aqui. Sim, eu sou do mal. Bom galera, se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal e ativa o sininho para receberem notificação de quando sair vídeo novo. Bom, isso, até a próxima, meus